Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto da coluna Judiciário em Foco. Dos terrorismos aos factoides, as posturas supremas diante da violência. O texto da nossa querida Kátia Magalhães evoca a incoerência dos nossos ministros do Supremo, né, do nosso judiciário, de fazer o escândalo contra o terrorismo dos invasores do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Boa parte da esquerda se porta da mesma forma no Brasil, mas o que acontece com o Hamas, por exemplo, que é exaltado por manifestantes nas ruas, não é apologia ao terrorismo, ameaça à democracia, ao Estado de Direito. Então a Kátia comenta que é bem plausível conceber que a nossa elite togada, formada a partir de Sartre e seus seguidores e avessa a intelectuais como Raymond Aron, que foi tema do nosso núcleo de formação liberal no mês de outubro, e a Kátia foi uma das relatoras desse mês sobre Raymond Aron, enxergue grupos como o Hamas e as facções criminosas cariocas como agentes de derrubada da dita ordem burguesa, pois o próprio modus operandi de todas essas células consiste na instrumentalização da violência para limar valores como vida, liberdade e propriedade. Em outras palavras, para romper com a ordem constituída e dar vez e voz aos ditos excluídos, seja do concerto das nações, Hamas, seja do sistema capitalista de produção, os criminosos do Rio de Janeiro. Antes que o leitor imagine, diz a Kátia, que eu esteja delirando, recorde a fala de Ricardo Lewandowski, em evento do MST, talvez o maior agente do terrorismo rural no país, durante o qual o ex-togado manifestou críticas duríssimas ao que ele mesmo chamou de democracia liberal burguesa, em tese, o que os ministros do Supremo deveriam defender, pelo que eles deveriam zelar. Por fim, quanto aos crimes de dano do 8 de janeiro e o hipotético bate-boca no aeroporto, do ministro Alexandre de Moraes, não parece tão difícil especular sobre as razões para a tamanha reatividade dos togados, que talvez tenham enxergado ambas as situações como afrontas ao seu poder personalista ao estilo do absolutismo de Luís XIV. Contra essa visão autoritária e que desqualifica e desprestigia a democracia liberal, temos um texto do Tiago Garcia, uma resenha da obra O Chamado da Tribo. Chamado da Tribo, livro do pensador latino-americano Mário Vargas Llosa, é um ensaio em que ele fala de 7 pensadores de índole liberal que ajudaram a desenvolver a sua linha liberal de pensamento. Esse ciclo de estudos desses autores aconteceu com Mário Vargas Llosa depois que ele se desencantou com a Revolução Cubana e com os seus antigos ideais socialistas. Como muitas grandes figuras do liberalismo latino-americano eram antes comunistas, socialistas e se converteram às teses liberais e conservadoras. Mário Vargas Llosa é um escritor, político, jornalista, ensaísta e professor universitário peruano. Ele ganhou um grande reconhecimento na década de 60 com romances como A Casa Verde e Conversação na Catedral, mas também se destacou por obras jornalísticas e críticas literárias. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2010 e desse livro chamado Da Tribo ele fala de ninguém menos que Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, que será o autor que nós vamos estudar no Núcleo de Formação Liberal deste mês de novembro, e Jean-François Revel. São os autores que ele aborda nesta obra. Ainda claro sobre liberdade, nós temos o texto do Rafael Ribeiro, Liberdade, a linguagem universal. O texto do Rafael Ribeiro, sem desprestigiar o liberalismo como um fenômeno moderno, ele evoca o fato de que a liberdade sempre foi, apesar de enxergada de maneiras diferentes, de formas diferentes, ela sempre foi algo a que os seres humanos visaram, que os seres humanos almejavam alcançar. A liberdade sempre foi um valor. Há muito tempo a gente tem o anseio do homem por resistir à opressão, por não ser esmagado, não ser dominado. Em alguma medida, esse anseio se manifesta na humanidade em todas as épocas. Então é sobre isso o trabalho do Rafael Ribeiro. Voltando às ameaças à liberdade com que nós convivemos no contemporâneo, nós temos um texto da página Liberalismo Brazuca, a China
os terroristas e a esquerda ocidental. O texto fala de denúncias de que a China está provocando um genocídio silencioso, muito pouco colocado nos holofotes, das suas populações muçulmanas na província de Xinjiang, quase na fronteira com o Uzbequistão, onde a população local está sendo aprisionada sem motivo em campos de reeducação, que é um eufemismo para campos de concentração, e várias mulheres passaram a denunciar que estão sendo submetidas a laqueaduras forçadas, causando uma redução de 50% dos nascimentos da população nativa da região. Enquanto severos incentivos a chineses foram dados a quem se mudasse para aquele mesmo local. Essas denúncias vêm sendo ignoradas por grande parte da esquerda progressista no Ocidente. No entanto, que repete como papagaio a narrativa chinesa de que os chineses estão, na verdade, perseguindo terroristas na China, em vez de esmagando a população muçulmana, chamam tudo de propaganda ocidental. No entanto, basta o Hamas erguer as suas armas contra Israel, que a mesma esquerda que ignora sumariamente as perseguições a muçulmanos em Xinjiang passa a defender os terroristas islâmicos, acusando o Estado de Israel de estar errado ao combater o Hamas. É uma hipocrisia demagógica gigantesca que o artigo da página Liberalismo Brazuca está denunciando. Ainda nesse mesmo tema, nós temos o texto do professor Alex Pipkin, A Intifada Universitária Global. O professor está, mais uma vez, externando o seu aturdimento com o que acontece principalmente nas universidades, não só brasileiras, mas também internacionais, até em Harvard e outras universidades americanas. Nós temos lá verdadeiros antros de esquerdismo, como denuncia o Pipkin, militando contra Israel, militando contra os judeus, porque o que nós temos visto são cenas de explícito antissemitismo, antijudaísmo. É chocante o cenário a que nós estamos assistindo. O tema ainda é esse, com o artigo da Catarina Rocha Monte, mais uma vez publicando um texto no nosso Instituto Liberal, Israel, Hamas e o crepúsculo do Ocidente. Eu vou citá-la. O niilismo decorrente da falta de raízes permitiu a proliferação de teorias absurdas e aberrantes, tidas hoje como respeitáveis. E as universidades dissolveram-se no caos do imoralismo, que busca antes transgredir do que formar. Sob o nome decolonização, professores militantes conseguiram fomentar um desprezo pelo que chamam de eurocentrismo, que nada mais é que a referência judaico-cristã da história. Movidos por ressentimento e vitimismo, exigem uma retratação em nome de uma suposta marginalização e costumam desprezar os clássicos por se acharem portadores de uma grande verdade atual. Com tudo isso, fizeram da filosofia uma mera excrescência ideológica na qual se pavoneiam com floreios linguísticos. E a consequência desse cenário de degradação absurda é que nós vemos nas universidades essas mobilizações a favor do Hamas contra Israel, que é praticamente o único aliado liberal democrático que o Ocidente tem no Oriente Médio. Na liderança do IL Flash de hoje, um texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Carl Sagan. Carl Sagan, que foi um cientista e escritor americano, nascido em 9 de novembro de 1934 e falecido em 20 de dezembro de 1996, foi um grande defensor de uma visão cética da realidade. E o ceticismo rima com o liberalismo, o ceticismo rumo às pretensões autoritárias e obscurantistas dos líderes políticos no mundo. Então existe uma parecença de mentalidade e o Mauad homenageia isso com essa relação de citações do Carl Sagan. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.